Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Caleidoscópio, um programa dentro do canal Periscópio, onde eu trago todas as segundas-feiras curiosidades das mais variadas. Meu nome é Thiago Queiroz e neste vídeo vou falar para vocês sobre a mulher que ganhou as manchetes na imprensa internacional nas últimas semanas. Joanna Palani, uma jovem de 23 anos, largou os estudos, deixou a Dinamarca, onde vivia, lutou contra o Estado Islâmico, se tornou uma sniper, matou mais de 100 terroristas, teve a cabeça posta a prêmio, foi ferida e ao retornar para a Dinamarca, sabe qual foi seu prêmio? Ela foi presa. Eu vou te contar a incrível história dessa mulher depois da vinheta. Pessoal, Joanna Palani, talvez vocês já estejam familiarizados com esse nome, né? No primeiro semestre aí de 2017, ela saiu nas manchetes aí dos jornais, sobretudo na imprensa internacional, né? Pelo fato de ter lutado contra o Estado Islâmico e ter sido processada justamente por isso. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa primeiro saber quem é Joanna Palani. Ela é uma jovem árabe de origem curda, tá? Da etnia curda, e que nasceu num campo de refugiados durante a Primeira Guerra do Golfo, no ano de 1993. Seus pais então conseguiram imigrar para a Dinamarca quando ela tinha 3 anos de idade. Lá se estabeleceram, né? Tocaram suas vidas e Joanna cresceu, foi criada e educada na Dinamarca. Quem acompanha aí esses problemas envolvendo o Estado Islâmico, os países que o combatem, né, sabe que na Europa existe um grande problema de pessoas de dentro dos países europeus se simpatizarem com a suposta causa do Estado Islâmico, né? Seja realizando atentados por causa própria, são chamados lobos solitários, né? Pessoas que têm contato com a organização de forma remota, né, pela internet e tal, e se simpatizam com esse discurso, com a causa desse grupo, né, e realizam atentados dentro do país por conta própria, ou então até mesmo pessoas que abandonam o país e ingressam nas fileiras do Estado Islâmico e vão combater lá nos países árabes, sobretudo na Síria, né? Tem até o caso de um brasileiro que aconteceu isso, foi lá para a Síria, né, e tal. Para a Dinamarca, essa situação é bastante preocupante, porque ela é o segundo país com a maior taxa per capita de cidadãos que deixam o país para se juntar ao Estado Islâmico, ficando atrás apenas da Bélgica. Hoje sabe-se que pelo menos 125 cidadãos dinamarqueses abandonaram a Bélgica e ingressaram no Estado Islâmico. Numa tentativa de evitar novas situações como essa, o Estado dinamarquês começou a criar uma série de leis para dificultar, né, a vida de pessoas que pretendam deixar a Dinamarca para se juntar ao Estado Islâmico. A principal dessas leis tem uma específica que possibilita autoridades dinamarquesas de impedir uma pessoa de viajar se essa autoridade entender que essa viagem coloca em risco a segurança nacional e a ordem pública na Dinamarca. E é nesse ponto que Joanna Palani entra na história. Por quê? No ano de 2014, ela estudava ciências políticas na Dinamarca e trancou a faculdade e viajou para o Oriente Médio com a intenção de se juntar às tropas que combatiam o Estado Islâmico. Ela inclusive chegou a lutar na defesa da cidade de Kobani, ainda no ano de 2014, que ficou muito famoso essa luta, né? O Estado Islâmico criou um cerco a Kobani e saía direto nos noticiários porque era um ponto estratégico lá na Síria. E Joanna lutou na defesa de Kobani e relata que passou inúmeras privações lá, inclusive fome. Ela também perdeu muitos amigos e lutou na frente de batalha durante várias semanas, até que foi ferida e aí foi transferida para a retaguarda. Depois disso, ela voltou para a Dinamarca, tá? Passou um tempo lá. Nessa época ainda não existia essa lei que eu falei, que as autoridades poderiam impedir viagens que eles entendessem que colocassem em risco a segurança nacional dinamarquesa, né? Mas enquanto ela estava lá, essa lei foi aprovada. E aí ela recebeu um embargo de 12 meses
em setembro de 2015. Isso significa que nos 12 meses seguintes ela não poderia realizar viagens internacionais. Só para deixar claro aqui, acho que talvez tenha ficado um pouco confuso no início do vídeo, essa lei poderia impedir a viagem de qualquer pessoa que fosse para algum país, sobretudo aqueles do Oriente Médio, né, envolvidos nas guerras terroristas atuais, tá? Não importa se está do lado do Estado Islâmico, se a pessoa vai lutar contra o Estado Islâmico, se a pessoa vai fazer só turismo lá, se a autoridade entender que isso coloca em risco a segurança nacional dinamarquesa, independente do motivo da viagem, ela pode embargar a viagem dessa pessoa. E Joanna Palani quebrou essa imposição. Depois que ela se recuperou, ela retornou para o Oriente Médio e lutou contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Lá ela fez parte do YPJ, que é uma unidade militar que em inglês significa Women's Protection Units, ou seja, unidades de proteção das mulheres. São batalhões que existem no exército sírio, formado apenas por mulheres. Nesse batalhão ela se tornou uma sniper. Ela era uma exímia atiradora e ela alega que chegou a matar mais de 100 combatentes do Estado Islâmico enquanto atuava como sniper. Isso a deixou muito visada pelo Estado Islâmico, né? Tanto que chegaram a colocar um prêmio por sua cabeça. O Estado Islâmico anunciou que pagaria $1 milhão para quem conseguisse matar Joanna Palani. Depois de um período na guerra, cerca de um ano, ela retornou para a Dinamarca. E aí ela foi presa por ter burlado a restrição que havia recebido lá em setembro de 2015. Hoje ela está em prisão preventiva e está respondendo o processo, podendo pegar até 2 anos de prisão. Joanna chegou a dar algumas entrevistas falando sobre a sua história, sobre a sua vida e sua motivação para se envolver na guerra síria. Segundo ela, ela não poderia deixar de se envolver nessa luta porque, embora tenha crescido na Dinamarca, ela é árabe, sua família é árabe. Então ela se compadece muito de seus patrícios que sofrem com essa guerra. Além disso, ela declarou que lutou na guerra pelos direitos das mulheres, pela democracia e pelos valores europeus que aprendeu enquanto crescia na Dinamarca. O advogado de Palani também deu declarações a respeito do caso e ele disse estar indignado com o caso e apontou uma grande contradição do Estado dinamarquês, que é o fato deles acolherem ex-combatentes do Estado Islâmico. Para quem não sabe, o Estado dinamarquês tem um programa para recuperar cidadãos que deixaram o país, se juntaram ao Estado Islâmico, e se eles quiserem abandonar o Estado Islâmico e retornarem ao país, eles recebem uma série de incentivos, né? Ajuda para encontrar emprego, por exemplo, entre outros. Uma série de incentivos para que essas pessoas abandonem o Estado Islâmico e retornem para a Dinamarca, né? Enquanto isso, pessoas que lutaram contra o Estado Islâmico, como a própria Joanna Palani, que é uma força combatida pela própria Dinamarca, uma vez que a Dinamarca faz parte da coalizão que combate o Estado Islâmico, né? Então a própria Joanna Palani lutou em forças que não faziam parte da coalizão oficial. Lutou em outras forças, em unidades paramilitares, mas que combatiam os mesmos inimigos que a Dinamarca combate através da força de coalizão. E mesmo assim, ela está sendo processada. O advogado dela então vê uma contradição muito grande nessa situação e baseia a defesa dela nisso. A justiça dinamarquesa, por sua vez, contra-argumenta que ela não está sendo processada por ter lutado contra o Estado Islâmico, mas por ter burlado uma ordem que ela recebeu de autoridades dinamarquesas, uma ordem de proibição de viagens internacionais. Além disso, agrava a situação dela o fato dessa unidade que ela integrou fazer parte de um grupo chamado PKK, que é uma organização política considerada terrorista pela Turquia e pelos Estados Unidos. Então, na visão da Dinamarca, quando Joanna Palani estava lutando contra o Estado Islâmico, não se tratava de um exército contra um grupo terrorista, mas de um grupo terrorista contra outro grupo terrorista. Palani rebate dizendo que o grupo que ela fez parte não é terrorista e que chamá-los de terroristas
é um insulto, principalmente às mulheres do YPJ, o Women's Protection Units, sobretudo aquelas que morreram na cidade de Kobani, lutando contra o Estado Islâmico. Pessoal, então esse foi o Caleidoscópio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido interessante. Se você gostou, deixa um like no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque temos vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira. Deixa um comentário também, dizendo o que você achou do vídeo. E se você conhece algum tema que você gostaria de ver sendo abordado aqui no canal, deixe nos comentários ou fale comigo através das redes sociais do canal, cujos links estão lá em cima, na capa do canal. Aproveitando o gancho desse vídeo, eu quero sugerir que você assista um outro vídeo que eu fiz dentro dessa temática, falando sobre a situação geopolítica atual, que são os capacetes brancos, que atuam na Síria apenas salvando as vítimas da guerra, sem pedir nada em troca. A história deles é realmente impressionante. Para saber mais detalhes, clica aqui nesse link e assista ao vídeo, porque realmente é impressionante. Vale a pena conhecer a história desses homens. Tá ok? Muito obrigado então pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!